semeadura está quase no final lá no Rio Grande do Sul, como você falou, é o principal produtor de arroz no Brasil. E apesar de estar no período de entre-safra, o arroz acompanha a 9ª semana seguida de queda nos preços, conforme os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Ontem também o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostrou queda aí nos preços nas principais regiões pesquisadas. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto, para a gente entender por que o preço do arroz está caindo nesse período de entre-safra, quando não é normal que isso aconteça, está aqui comigo, é Guilherme Gadré, que é lá do Rio Grande do Sul, da Expoente Agronegócios, que é uma das maiores corretoras de arroz do país, que fica lá em Pelotas. Guilherme, seja muito bem-vindo ao SBA e traz para a gente então esse panorama, o que está acontecendo no mercado do arroz, que já vinha sofrendo com queda nos preços e agora novamente. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Houve uma oferta um pouco maior e não muito comum nesse mês de outubro, em função das prorrogações de custeios, vencimentos de EGF e o produtor que deixa para vender no segundo semestre. Então foi um mês de retração de vendas e de um aumento dessa oferta, usando as palavras do Antônio da Luz da Farsul, chamou de safrinha. Se cogita em torno de 20% a 25% da oferta da safra veio agora no mês de outubro, coincidindo também com uma baixa do dólar e um aumento da importação, praticamente o dobro do mês de setembro. Então, essa oferta maior e uma demanda menor no mercado ocasionou essa retração forte dos preços aí nos últimos 30 dias. Claro que ele vem há 9 semanas caindo, mas chegou a esses valores mínimos agora nessa semana, em função dessa oferta maior não programada ou inesperada, não tão grande como foi. O Antônio da Luz, que é economista-chefe lá do Sistema Farsul, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, exatamente, sempre traz aí esses levantamentos que são bem esclarecedores, né, Guilherme? Continuando ainda falando dos preços, eu comentei que o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, aqui onde nós estamos, em São Paulo, ontem, ele apontou para a queda nos preços, então, em Dom Pedrito, cidade de Dom Pedrito, Camaquã e também Uruguaiana, todas no Rio Grande do Sul. Só mostrou alta no Porto de Rio Grande. Por que isso acontece? Na semana passada se fechou 2 navios de exportação, um navio de arroz em casca e um navio de beneficiado. Então houve uma disputa maior por lotes nessa região pela proximidade do porto. A logística tem mandado um pouco no nosso preço também, principalmente com essa nova tabela de fretes. Então os lotes da região sul normalmente são mais disputados quando há navios de exportação. Então, especificamente nessa região, em função dos fechamentos, um navio de casca, um navio de arroz beneficiado, que não vai direto para o porto, mas principalmente as indústrias da região sul ou até da campanha é quem tem feito essas vendas, disputam um pouco mais esses lotes aí para o mercado de exportação. Você comentava comigo antes da entrevista também, Guilherme, que as exportações, então, elas vieram num ritmo bom, enquanto as importações de arroz, elas diminuíram, né? Exatamente, Sara. O Brasil... A Conab tinha uma previsão no início do ano de importar 1 milhão e exportar 1 milhão de toneladas. A gente já fechou no mês de novembro, os números não são oficiais ainda, mas um pouco mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de exportação de arroz. E a importação, por sua vez, embora no último mês tenha aumentado, ela está muito menor do que previsto, a gente não vai fechar nesse 1 milhão de toneladas. Então, a saída está maior, a entrada está menor, e aí a gente tem que esperar ou tentar forçar a Conab a fazer uma revisão desses números, porque já está provado que os números previstos estão errados. A gente tem saída maior, entrada menor e mesmo assim há uma sobra de arroz no mercado. Então esse número ainda está sendo averiguado para saber aonde, que número que a gente vai ter exatamente no final dessa safra, mas de fato é que existe mais arroz do que o previsto no mercado. Isso também é outro fator que impactou para essa queda de preços aí nos últimos meses. E falando aí das importações, né, os países que mais importam arroz para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, são então Uruguai, Paraguai e também a Argentina, que como você falou, vem crescendo. E acaba sendo uma concorrência desleal, porque aqui a gente precisa lidar com o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é, inclusive, uma das batalhas aí que o Rio Grande do Sul vem tentando vencer há algum tempo já para tirar o ICMS sobre o arroz, né? Exatamente, ou no mínimo igualar. A gente tem uma disputa aí tributária entre os estados e a gente usa o termo que para o Rio Grande do Sul, os produtores do Rio Grande do Sul e para as indústrias do Rio Grande do Sul, é mais caro exportar para os outros estados do Brasil do que a Argentina, Uruguai e Paraguai principalmente tem. Então, a logística já nos prejudica, e o ICMS também. Para as indústrias dos outros estados, esse ICM em muitos casos é zerado ou ele é reduzido.
para os produtores e para as indústrias do Rio Grande do Sul, a gente tem o ICMS cheio, vamos chamar assim, então o nosso arroz ele acaba sendo mais caro para o comprador desses estados. Mais uma dificuldade para os arrozeiros gaúchos.